Preste bem atenção. Olhar não significa que está prestando atenção. Prestar atenção é meditar na palavra que está escrito aqui. Diz assim: Sara e Agar. Quem era Sara, quem era Agar? A Bíblia vai dizer que Sara foi a mulher, a esposa legítima de Abraão. E Agar era a sua escrava. O que era uma escrava naquele tempo? Seria uma pessoa contratada para fazer os trabalhos domésticos numa casa, para servir. E esta Agar servia a Abraão também. Então ali tinha duas esposas que aconteceu com Abraão. Sara e Agar, alegorias das duas alianças. O que vai nos mostrar essas duas alianças? O que seriam essas duas alianças? Preste atenção na palavra. Dizei-me-vos os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Ó a pergunta. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outra da livre. Quem seria livre? Sara. Quem seria escrava? Agar. Preste atenção. É tão importante aqui que vai dar um respaldo, voltando a Gênesis, como foi no princípio. O pai Abraão, o pai da fé, não é isso? Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Bem sabemos que o da promessa, ele se chama Isaac. Oh, glória, aleluia. Isaac. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha a linhagem. Bem linda, né? De se falar. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai. Aí que pega. Quem é que recebeu a lei no Monte Sinai? Alguém sabe? Moisés. Moisés vai lá, fica 40 dias sobre o monte, sobe, fala com Deus, Deus apresenta a ele de costa, porque ele não poderia ver a presença do Senhor. Então Deus dá as leis a Moisés no Monte Sinai. Você vai ser livre hoje. Graças a Deus. Livre da lei do homem. Mas não livre da lei de Cristo. Nós estamos aqui porque nós não somos livres da lei de Cristo. Nós vivemos Cristo. E nós estamos junto com Cristo. E vivemos esta lei espiritual, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Vê que a palavra está comparando duas mulheres, Sara e Agar. Uma é a livre e outra é a escrava. Então quer dizer que a Agar era escrava da lei. Olha só, irmãos, que a lei não salva, a lei não edifica, a lei é carne. Você nunca ouviu sobre isso, mas hoje você vai ouvir. Então quando diz assim: mas as leis do Senhor, isso Jesus já cumpriu na cruz. A lei mosaica, que é Agar. Preste atenção. Ora, Agar é o Monte Sinai. Meu Deus. Na Arábia.
e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, o palpável, o terreno, a carne. Mas a Jerusalém de cima, aonde? De cima, é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Irmãos, vamos fazer uma análise. Digamos que nós não estivéssemos na graça, nós teríamos que estar na mãe Agar, a mãe da carne, a mãe da lei, a mãe mosaica, aonde a lei foi dada no Monte Sinai. Só que essa comparação aqui o apóstolo Paulo fala porque ele tem um conhecimento de muita grandeza, porque ele viveu a lei. Quando ele vivia a lei, ele matava os próprios cristãos dentro da lei. Só que um dia o próprio Jesus chega nele e vai dizer: Paulo, por que tu me persegues? Jesus já tinha partido, mas ele chega em espírito, numa luz radiante a Paulo. Porque quando Jesus fala isso, nós temos que entender: por que tu me persegues, Paulo? Quando um cristão está na graça e ele é perseguido, ele não está perseguindo somente aquele cristão, ele está perseguindo Jesus Cristo. Vamos lá. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Quem é filho da promessa? Quem? Vós, irmãos. Vocês são filhos da promessa. Então, se eu estou na lei, eu não sou filho da promessa. Como Isaac. Nós somos como Isaac, filhos da promessa. Aleluia. Grandioso és tu, Senhor. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nascia segundo o Espírito, assim também agora. Meu Deus. Você pode perceber uma coisa? Que os da carne hoje perseguem o Espírito, que é a perseguição que o próprio Jesus fala: vós ser perseguidos e odiados por causa do meu nome. Nós somos perseguidos por causa da graça, porque nós somos filho da promessa segundo Isaac. Vamos lá. Contudo, que diz a Escritura? O que diz a palavra? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Quer ser escravo? Não tem parceria com o filho da livre. Quer estar na lei? Não está na graça. Não tem junção. Não tem alinhamento. Agora, se você está no filho da livre, você também não tem alinhamento com o filho da escrava, com a lei. Digamos que dois bicudos não se beijam. Estou falando assim, bem português. Ou a lei ou a graça. Ou da livre ou da escrava. É isso que está falando aqui. Aleluia. E assim, irmãos, somos filhos
não da escrava, e sim da livre. Glória a Deus. Ser livre. Você pode viver de acordo com Jesus. Oh, glória, aleluia. Quando Jesus veio, é muito falado em liberdade, é muito falado em pecado, mas o pecado, sabe onde é que está o pecado? Quem está vivendo a lei, quem está na escrava, aí está no pecado. Esse é o pecado que a Bíblia fala. E muitos distorcem hoje algumas coisas, alguns entendimentos que vai trazer até heresia. Ah, mas é pecador. Não, pecado é quem está na lei de Moisés. Porque Jesus veio cumprir a lei, porque a lei é o pecado. Vamos continuar ainda no versículo 1 do capítulo 5. Olha só, olha, pega isso. Pelo que você já escutou aqui. Para a liberdade, para quê? Para a liberdade. Que liberdade nós estamos falando? Da lei? Da escrava? Foi que Cristo nos libertou. Aleluia. Graça tem a ver com a lei? Negativo. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão, ao jugo da lei. Não volta mais para o Egito, não volta mais para o Monte Sinai, você já saiu de lá. Para colocar você no reino da graça que salva. Eu, Paulo, agora ele vai falar dele, ó. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, ele está usando só uma coisa da lei. Preste atenção, ele está usando os 600, 700 da lei lá. Está usando uma coisa. Se vos deixar circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Não vale nada. Você circuncidar ou você viver um preceito da lei. Não vale nada. Ele está anulando a lei aqui. Por isso que é liberdade em espírito. Aleluia. Glória a Deus. De novo, testifico. Olha o que está falando. A todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda. Ele está prolongando esse ensino aqui. De Cristo vos desligastes. Você não tem Cristo se você está na lei. Ele está falando. Se você quiser viver alguma coisa da lei, você não está com Cristo. É isso que está dizendo ali. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Você saiu da graça. Então, ou estamos na lei, ou estamos na graça. E nós sabemos que nós ir para a lei ou estar na lei, nós temos anulando e não acreditando em Jesus. Só temos Jesus na nossa boca. Jesus não está dentro de nós. Porque quem está dentro de nós é aquilo que opera. Porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Se Jesus disse assim, se amar o seu próximo, cumpriu a lei. Meu Deus. Toda, não uma, toda a lei do Monte Sinai. A lei que veio comparada a Agar, a escrava. Aleluia. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuares a obedecer a verdade?
Paulo está perguntando: quem te proibiu de conhecer a verdade? Quem te cauterizou da lei para continuar na lei? É isso que ele está dizendo. Se Jesus veio para te libertar, por que você vai ficar na lei? Alguém está botando esse jugo em cima de ti, esse não está com Cristo. É isso que ele está dizendo. No entendimento. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Esse mandamento aqui não vem daquele que chama, que é Jesus. Ele chama você para ser livre em Cristo. Livre nele. Abundantemente livre. Vamos continuar um pouquinho. Um pouco de fermento. Meu Deus. Quem já fez pão aqui, principalmente as mulheres? Eu já fiz pão. Já fizemos pão em casa, não foi? Foi, né? Você sabe que muitas vezes tem uma quantidade certa para cada quilo de farinha. E aqui nos ensina, ó. Um pouco de fermento, pouco, leveda toda a massa. O que é levedar a massa? Incha. Um pouco. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Ele está dizendo assim: não, se alguém está te perturbando por causa da lei, ele vai sentir a condenação, ele vai ter a condenação, porque ele está te ensinando errado. Ele está botando fardo em cima de você. Ele não entrou na graça e quer que você continue na escravidão para não encontrar Cristo que vos libertou da escravidão do pecado, da lei. Vamos lá. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Então, de proveito nenhum teria Jesus sofrido na cruz se eu quiser continuar vivendo escravo da lei. Ou Jesus veio para libertar nós sobre aquela cruz da lei, da Agar, daquela carne, aquele mandamento, porque nós bem sabemos, quando Jesus fala, novo mandamento vos dou. Está escrito na palavra, né? Já ouviu isso, né? Novo mandamento vos dou. Que novo mandamento ele nos dá? É sinal que o velho ficou. O velho não funciona. Adorar a Deus sobre todas as coisas, primeiro. O que é adorar a Deus sobre todas as coisas? Quando você está aqui orando, cantando, você está adorando a Deus. Não foi falado ali no Salmo 42, se não me engano, 47. 47 no começo do culto. Adorar a Deus em espírito e verdade. Primeiro mandamento, e segundo é amar a seu próximo como a si mesmo. Novo mandamento vos dou. Então, por que eu tenho que abraçar outros mandamentos? Por que eu tenho que voltar para Agar? Por que eu tenho que voltar para o Egito? Por que eu tenho que voltar para Moisés? Jesus, uma certa hora, ele falou assim: está aqui quem mais que Moisés. Ô, glória, aleluia. Ah, mas a igreja lá fala isso, a igreja fala aquilo. Estude a palavra, busque o conhecimento, leia, medite na palavra. Ninguém nasceu sabendo. Mas o próprio Espírito Santo, que é o que habita em nós, ele não nos deixa entrar na lei. Ele continua nos instruindo na graça. Porque a graça tem que persistir na nossa vida. Aleluia. Porque senão não vamos ser salvos. Pela lei, não. Ah, mas eu sou um dizimista. Não vai ser salvo. Essa é a minha realidade. Dízimo é da lei. Quando Paulo fala lá em 2 Coríntios 9:7, contribuição, só estou dando um exemplo, tá?
de uma das coisas que era da lei. Então não é nada a força. Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos. Ele criou e cria todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Aleluia. Aí vai entrar o que a irmã leu. Lembra que a irmã leu ali o versículo 13, em continuação? Porque vós, irmãos, fosse chamado à liberdade. Oh, glória, aleluia. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Não dá lugar à carne de alguém te dizer assim, que tu é obrigado a isso, que é da lei. Não dê esse lugar a esta carne, porque ali não está o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está na graça. Aleluia. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber. Olha que maravilha. Aquilo que eu falei anterior. Ó. Porque toda a lei, toda, não a metade, nem uma nem duas, toda, se cumpre, o que é? Se cumpre em um só preceito, a saber. Vamos saber agora? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Viu? Simples assim. Se vos, porém, vos mordeis e devorai-vos uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A lei propriamente, ela devora. É o que está dizendo. É uma obrigação. Te colocam este fardo. Então não vale o que Jesus falou. Meu fardo é leve. Ou é pesado? A lei é pesada. O fardo de Jesus é leve. Oh, glória, aleluia. Amar o seu próximo como a si mesmo. Todo aquele que instrui errado tem condenação. Todo aquele que fala errado, ou procede errado, ou age errado, tem condenação. Nós lemos há pouco. Então por que o homem ainda continua ainda dominando o homem através da lei? Preste bem atenção sobre isso. O que você vê hoje aí é coisa errada. O evangelho falido. Aleluia. Vamos continuar um pouquinho mais, ver se dá tempo. 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Oh, glória, aleluia. Se está pelo Espírito, não está sobre a lei caiu, a lei não existe, porque agora Deus é adorado em Espírito e verdade. Aprenda isso. Se alguém quiser te enganar com a lei, não vá. Não vá. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição. O que é que está falando aqui prostituição? Literalmente nesse texto. Está dizendo que a lei, ela se torna uma prostituta. Como assim? Porque para nós já é uma enganação. Para nós já é uma mentira. Para nós já vimos aqui que não condiz com a verdade do Senhor mais. Impureza. Não, mas então, eu sou impuro porque estou na lei? Sim. Eu só me torno impuro quando eu abraço a graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Ele começa a nos purificar da carne,
Aleluia. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíria, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito da qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas daí vai falar dos frutos do Espírito, né? Domínio, mansidão. A lei não te dá domínio. A lei não te dá mansidão. Pelo contrário, ela te deixa agitado. Por quê? Porque você é obrigado a viver de acordo com a lei que é trazida para você. Tira o teu sono. Ah, mas o líder falou que tem que fazer isso. Está escrito? Pode até estar. Só que nós temos aqui entendendo que duas alianças. Uma antiga e outra nova. Qual é que nos pertence? A lei de Cristo, a nova aliança. E quando eu falo essas coisas, muitos pregadores, ministérios por aí não gostam. Somos vistos como até herege, porque nós não abraçamos a lei antiga. Porque nós tivemos agora um novo nascimento. Ô, glória, aleluia. Você nasceu, você era da lei, eu era da lei. Eu nasci de novo em Cristo Jesus. Ô, glória. Para viver de acordo com o ensino de Jesus. É, Deus. Aí ele vai dizer, não, está aqui quem é maior que Salomão, maior que Davi, maior que Abraão, maior que Moisés, está aqui quem é mais. E ele diz também, eu vim para cumprir a lei, eu não vim para desfazer, mas eu vou cumprir a lei. Por que será que Jesus veio cumprir a lei? Por que ele precisaria cumprir a lei? Para nos libertar através dele. Aleluia. Então Jesus não precisava ir para a cruz, era simplesmente deixar nós até os dias de hoje, sofrendo, não tendo a graça, não tendo um consolador, o Espírito Santo. Porque se ele não vencesse na cruz a lei, o Espírito Santo não viria sobre as nossas vidas. Essa é a grande realidade. Por isso que eu vou sempre dizer para você, os ritos judaicos, eles são bem presentes lá em Israel ainda. Sabe por quê? Porque eles não admitiram, não quiseram que Jesus já veio para salvar. Até hoje eles estão esperando Jesus lá. Jesus já veio a primeira vez. E ele vai vir a segunda vez. Mas ele disse que aquele povo lá ele vai ser comprado pelo Espírito Santo. Então, amados, eu quero deixar esta mensagem. Aleluia. Lembrando que a lei antiga não pôde invalidar a promessa. Não conseguiu parar a graça de Deus. Ô, glória, aleluia. Preste atenção nisso. Se alguém vir com as leis, qualquer um tipo de lei, e estiver implantando isso, esse aí não está com Jesus. Esse aí está crucificando Jesus novamente. Porque se Jesus morreu através da lei, pela lei, aí ele vai dizer assim, se eu não me engano, é Atos ou João que vai dizer, acho que é João. A lei e os profetas duraram até João. Que João é esse? João Batista. Arrependei-vos! E aí Deus fala com ele, preparai o caminho do Senhor que ele está vindo aí. A lei e os profetas duraram até João. Depois é feito o quê? Anunciado a boas novas, o reino de Deus. Não a lei, o reino de Deus. Aleluia. A lei não é
o reino de Deus? O reino de Deus é Cristo Jesus. Aquele que deu a sua vida por você e por mim naquela cruz. Por isso que Paulo vai dizer que a cruz é loucura, porque eles não entendem o que Jesus fez naquela cruz. Ali ele venceu todo o pecado, ali ele venceu toda a doença, ali ele venceu a lei, ali ele venceu todo o demônio naquela cruz. Por que que hoje Satanás, quando é levado para o sentido que Jesus é rei e vencedor, ele não pode? E ele diz, Jesus, todo o poder nos céus e na terra me foram dados. Aleluia. E ele desce a profundeza, está lá em 1 Pedro ou 2 Pedro, que ele desce a profundeza das trevas e diz na cara de Satanás: quem manda agora sou eu, Satanás. A chave é minha. E Satanás dá a chave, devolve a chave. A chave da vida. Aleluia. A chave aonde Satanás achava que ele